A fase da adolescência tem início aos 10 anos e vai até os 19. Neste período, são comuns as transformações e mudanças de posicionamento dos jovens. Porém, é preciso ficar atento. Grande parte das condições de saúde mental começam aos 14 anos, mas a maioria dos casos não são detectados nem tratados. Hoje é muito comum ouvir falar sobre o adolescente com problemas de autoestima, o adolescente que tem ali questões com identidade de gênero, adolescentes que trazem a pauta de autodefinição mesmo sobre a própria identidade, conflitos internos mesmo que são bem pertinentes nesse período da vida. É importante a gente entender que tudo que você vive durante a sua fase da infância e da adolescência vai ter um impacto sobre a sua vida adulta. Então, um adolescente que não tem uma saúde mental bem estabilizada durante a adolescência, ele pode ser um adulto não funcional. Pode ser que ele tenha ali algum problema que o impeça de repente de sair de casa, um problema de autoestima que pode interferir nas relações. Pode ser que ele tenha um problema para conseguir manter uma qualidade de relação com os colegas de trabalho, se ele é alguém que está sempre conectado só no mundo virtual. Então, tudo que ele viver na adolescência vai impactar futuramente. Com as mudanças relacionadas à fase da adolescência, muitas vezes os sinais podem passar despercebidos. É bem importante que o adolescente ele tenha um ambiente que seja também um facilitador para ele expor a respeito dos seus sentimentos. Então, conhecer o adolescente é importante. Percebeu que o adolescente está muito choroso, percebeu que ele não quer socializar, está mais apático, não quer fazer as coisas que ele costumava fazer no dia a dia, pode ser um sinal bem importante. O papel da família torna-se extremamente importante nesta fase. Fazer com que o adolescente se sinta acolhido é uma das principais orientações. Prestar atenção e acolher o adolescente. Isso é fundamental. Uma coisa muito comum de se escutar no consultório, e é bem característico, né? É a diferença do que a gente vive na adolescência hoje para aquilo que era antigamente. Então, os pais muitas vezes usam isso como pauta. No meu tempo, as coisas eram diferentes. E realmente elas eram muito diferentes. Hoje, com a tecnologia, eles nasceram imersos, né, na tecnologia. Hoje, com a questão da pandemia, eles ficaram ali presos durante muito tempo, houve um isolamento, houve muito mais a questão do desenvolvimento do papel das amizades virtuais. Tudo isso mostra que não tem mais como ser igual antigamente. Então é importante que os pais entendam essas diferenças, respeitem e tentem entender esse adolescente dentro da sua individualidade. Questões relacionadas à saúde mental devem ser tratadas com seriedade e é preciso incentivar que os jovens busquem esse cuidado. É importante que ele seja incentivado a falar sobre o seu sentimento. Então, que ele tenha um espaço para externalizar de alguma forma, seja falando, seja escrevendo. Importante também que ele tenha contato com o mundo para além do virtual. Então, ter boas relações é muito importante. É importante que ele tenha a prática de atividades físicas, tudo que ele puder fazer para promover ali de fato uma sensação de bem-estar, respeitando os limites desse adolescente, acaba ajudando nesse processo. A pressão promovida através das redes sociais e da própria sociedade podem trazer impactos negativos à saúde mental desses jovens. O adolescente hoje em dia ele acaba se comparando muito e as redes sociais se tornaram um lugar de comparação. Então isso é diferente das gerações anteriores, né? Ele já tem a pressão, às vezes, em casa dos pais, a pressão da escola, dos professores, e ele acaba também se autopressionando devido a essa comparação que ele vê. Parece que sempre um amigo tem uma vida melhor, o amigo tá bem, tá com um relacionamento estável e ele não. Então isso tem muita influência sobre como ele se sente. Dentro do ambiente escolar, também é necessário uma atenção especial para avaliar se o adolescente está desenvolvendo alguma doença relacionada à saúde mental. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que é um papel de todos zelar pela dignidade do adolescente. Então não dá para você terceirizar essa responsabilidade. A escola falar que é o pai que tem que cuidar, o pai falar que é a escola. Esse é um papel social, é um papel humano. Você prestar atenção e se identificar que o adolescente está passando por algum tipo de conflito, se preocupar em informar a pessoa responsável, perguntar para o adolescente o que ele está passando. Ele não pode ser
negligenciado nesse sentido. A adolescência é conhecida ainda como fase da rebeldia, mas é importante que os pais ajudem neste processo em que o jovem está construindo um posicionamento e uma opinião própria. Eu costumo dizer que na infância, a criança, ela não passa por esse processo porque ela está sempre concordando com os pais, então é muito mais fácil lidar. Durante a adolescência, eles já identificaram tudo o que eles queriam desse contexto familiar e agora eles estão buscando referência no mundo. Então eles começam a discordar desses pais também, eles começam a criar ali novas expectativas, uma visão diferente do que eles tinham na infância. Isso dá uma quebra na relação entre o pai e o adolescente. O pai acaba chamando de aborrecente, falando não discordava de mim e agora ele está aqui em conflito, parece que tudo que eu falo ele não escuta mais. É importante entender que é uma fase e essa fase ela também é importante para a construção. Essa construção como indivíduo ela não pode acontecer exclusivamente com aquilo que é passado dentro de casa. Para ele se tornar um ser individual, ele precisa dessas relações com o mundo também.